Vamos para as primeiras dicas. Esteja com as sobrancelhas feitas, corrigidas, dessa forma você vai ter um parâmetro para o seu esfumado, para a sua maquiagem dos olhos em qualquer momento, sendo uma maquiagem mais básica ou uma maquiagem mais elaborada. Esteja também com corretivo, aquele que você usou no dia para fazer a sua pele, ou que você vai usar para fazer a sua pele, aplique na pálpebra. Dessa forma, a sombra ela vai pigmentar com mais facilidade e ela vai durar por mais tempo. Sempre antes de começar o seu esfumado, o ideal é que você tire os vincos que o corretivo ele cria aqui, devido às dobras que nós temos na pálpebra. Então é interessante que você deixe aqui sem vinco, porque a partir do momento que você aplicar o pó por cima desse corretivo que está pastoso, que está molhado, se tiver algum vinco, ele vai permanecer. Aqui na paleta da Mari Saad nós temos cores neutras e temos também marrons muito bonitos e você tem que analisar o seu tom de pele, qual marrom vai aparecer, qual marrom vai ficar bonito, qual marrom vai ficar mais escuro, mais dramático. É importante que você lembre disso no momento de fazer o seu olho fácil. Eu vou utilizar a primeira sombra aqui, a Honey, sempre com um pincel reto. Você pega a sombra, vai tirar o excesso da sombra, sempre pegue de pouquinho em pouquinho os produtos para que você não carimbe de uma vez na sua pele. E aqui eu tô com a pele molhada e olha só como temos que ter atenção, porque aqui já tá criando um vinco novamente. Olha só, antes de eu aplicar a sombra em pó. Então é necessário que eu tenha bastante atenção e sempre esteja com a minha esponjinha ou com o próprio dedo tirando esse vinco. Para começarmos, eu preciso dizer que temos as pálpebras, temos o côncavo, mas aonde se localizam? Aqui eu tenho a pálpebra fixa, essa pálpebra logo abaixo da sobrancelha. Eu tenho o côncavo, que é aqui, ó, esse fundinho dos olhos, esse fundinho aqui é o côncavo, essa marcação. E aqui eu tenho a pálpebra móvel, é a pálpebra que se move. Então é interessante que saibamos aonde ficam, né, as pálpebras, qual tipo de pálpebra, onde é o côncavo, para que eu consiga fazer uma maquiagem harmônica. Vou novamente tirar o vinco. Pegando no finalzinho do pincel, eu começo a aplicar esta sombra marrom. E veja que não é um marrom que vai ficar escuro, até porque é um olho fácil para você usar no dia a dia, né? Você pode usar em qualquer ocasião para trabalhar, no almoço. E como eu aplico? Essa sombra que eu tô aplicando aqui, próximo ao côncavo, ela vai ficar entre o côncavo, que é esse fundinho, como eu falei, e a pálpebra fixa, essa pálpebra que fica abaixo da sobrancelha. Olha só. Com movimentos circulares, eu vou aplicando e ao mesmo tempo esfumando essa sombra marrom. Olha que interessante, até porque eu estou usando um pincel um pouco mais fofo, é o pincel da Real Love. E como ele é um pouco mais fofo, ele vai percorrer toda essa área do côncavo e da pálpebra fixa. Mas eu não subo tanto este marrom, até porque nós vamos iluminar logo abaixo da sobrancelha para dar um up no olhar. Então, eu tenho que fazer com que a minha sombra ela fique entre o côncavo e um pouquinho aqui da minha pálpebra fixa. Mas é interessante que os olhos são diferentes de pessoa para pessoa, né? Obviamente. Então, você precisa analisar o seu espaço de pálpebra. Será que a minha pálpebra fixa ela tem um espaço para eu aplicar a minha sombra marrom e a minha sombra iluminadora logo abaixo da sobrancelha? Quanto de espaço? Como que eu tenho que fazer? Então, o seu pincel, caso você tenha menos espaço de pálpebra do que eu, ele tem que ser um pouco menor do que esse pincel da Real Love. Vou pegar mais um pouco de produto, tiro o excesso
E conforme eu for aplicando, eu já vou esfumando. E olha como fica fácil de fazer. O pincel, ele já toma todo esse espaço e fica muito fácil. Olha só. Agora, pontos de iluminação, que eu vou usar o pincel de detalhes da Macrylan M907, esse pincelzinho menor, mais preciso, eu posso fazer com a sombra Ring da paleta, que é uma sombra iluminadora, mas sempre com cautela. Você vai pegar essa sombra, vai tirar o excesso e vai aplicar aqui, ó, logo abaixo da sobrancelha. Mas como eu falei, com cautela. Se eu estiver indo para uma festa e quiser fazer essa maquiagem, eu posso aplicar um pouco mais de brilho. Não tem problema, posso aplicar um marrom mais escuro também do que esse que eu apliquei no côncavo e na pálpebra fixa. Já dá um up no olhar. Assim também eu posso aplicar a sombra iluminadora aqui no meu cantinho interno, para que fique um ponto de luz, para que também dê um realce no olhar. Você vai ver que esse olho vai ser super fácil e rápido de fazer. Olha só. Já dou aqui um upzinho, ó, no olhar. E agora com uma sombra iluminadora, ou com uma sombra que seja, mesmo que ela seja um pouquinho mais escura, mas tenha um iluminado, essa sombra Just Married da paleta é muito bonita. E você pode aplicar com os próprios dedos, ou você pode aplicar com um pincel de aplicação, que é esse da Macrylan W505. Ela tem um pouco de iluminado e é aonde você vai aplicar esta sombra, normalmente sombras mais coloridas, sombras iluminadoras, sombras que chamem um pouco mais de atenção na pálpebra móvel, na pálpebra que se move. Olha só. E com movimentos de aplicação, você está depositando a sombra na pálpebra móvel. Aqui você não tá esfumando, lembre-se. Olha que fácil. Sempre tomando cuidado para não invadir a área do côncavo. E olha como fica charmoso esse olho. Agora eu posso voltar com o meu marrom, aquele primeiro que eu utilizei, do acabamento. Sim. E aqui eu já tenho um esfumado super simples de fazer, super fácil de fazer e que eu posso usar em qualquer lugar. Olha a diferença que já dá no olhar. Super simples de fazer, não é?